Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Muito obrigado por você ter voltado aqui ao canal. Você que está inscrito, você que gosta de acompanhar aqui os nossos estudos e você que está chegando aqui agora também, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aproveita, se você não estiver inscrito ou inscrita, se inscreve, habilita as notificações, tem um sininho aqui embaixo. Deixe o seu curtir, depois você comenta e compartilha em suas redes sociais. E eu quero aqui aproveitar também, mandar um abraço para você que deixa o seu comentário, que manda um WhatsApp também e que fala gosto, não gosto, estou orando, pedindo oração. Se você quiser também, você que está chegando agora no canal, também se inscreve e também deixa aqui o seu pedido de oração se você quer que eu ore por você. Faça como o José Vieira da Silva, a Maria Helena Melo, o Gessivaldo Santos, Marilene Silva Lima, o Dirceu Luiz, a Cleidiane Silva, a Eucilene Alcântara e o Ademir Almeida. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui na programação do canal Vocacionados. E não esqueça de orar por mim também, por minha esposa e por meu filho. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus falando sobre o remanescente do tempo do fim. Quem é este? Quem é esta? Vamos descobrir juntos. Diz a Bíblia, o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos, todos que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Este versículo do livro do Apocalipse trata de um ataque coordenado pelo dragão, o diabo, contra o descendente da mulher, cumprindo assim o que foi dito por Deus lá no Éden diante da serpente, também o diabo, quando este convenceu o primeiro casal a se rebelar contra Deus, levando-os a pecar e, consequentemente, perderem ali o direito de permanecer no lindo jardim e de desfrutar da eternidade na presença de Deus face a face. Mas há uma outra informação importante sobre este ataque do diabo que deve nos levar a ficar atentos para a dinâmica por trás deste ataque. E a informação que deve ligar um sinal de alerta muito alto é referente à força motivadora que vai inspirar o ataque do inimigo. João diz que ele está cheio de fúria contra a mulher. E como vimos ontem, ao longo dos 1260 anos de perseguição à Igreja de Deus pelo poder papal, os ataques não eram feitos a igrejas estabelecidas contrárias ao poder papal. Eram feitas contra indivíduos que pregavam a palavra de Deus, a Bíblia, e que lançavam luz sobre as heresias pregadas pela Igreja Romana. Por isso que nos últimos dias que antecederão a volta de Jesus, a perseguição se dará contra os remanescentes da mulher, e não contra a Igreja A ou a Igreja B. Por este motivo é que devemos o quanto antes pararmos de acreditar que a verdade sobre Deus só será pregada por uma única igreja. Isso não é verdade. Nos últimos dias, a verdade será anunciada apenas por um povo. E quem será este povo? Aqueles que sairão da Igreja A ou da Igreja B? Não é isso que a Bíblia ensina. Precisamos então ter claros na mente sobre quem é o povo que João cita em Apocalipse 12, versículo 17. O povo de Deus, identificado em Apocalipse, são todos os que obedecem os mandamentos de Deus e mantêm fiéis no testemunho de Jesus. E há inúmeros filhos e filhas de Deus fiéis que nunca sequer entraram em uma igreja e que serão impactados e convidados a participarem do povo de Deus por meio do exemplo daqueles que são fiéis ao Senhor. Outros estão espalhados por muitas congregações e ajuntamentos de crentes espalhados pelo mundo inteiro que estão apenas aguardando o chamado de Deus para saírem delas e se unirem em um só povo, o povo de Deus. Mas então, quem são e onde estão o povo remanescente de Deus a quem o diabo irado saiu a perseguir? Em todo o tempo da história da terra, Deus teve o seu remanescente, e assim será até que Jesus Cristo surja no céu com grande poder e glória para vir buscar o seu povo, justamente este remanescente. Esse remanescente vai ser identificado pela guarda dos mandamentos de Deus, do testemunho de Jesus e por estar aguardando a segunda volta de Jesus Cristo. Estes requisitos se aplicam a todo crente que deseja viver a sua vida alicerçado nestes princípios
nos últimos dias finais da história do mundo, já que estamos vivendo no tempo do fim. E como estudamos um pouco sobre isso ontem, o tempo do fim teve início no ano de 1798. Mas hoje vamos precisar entender claramente quem são os remanescentes do tempo do fim. Se fosse só para encontrarmos uma definição para este grupo, podemos afirmar que os remanescentes do tempo do fim é um grande grupo de pessoas que serão preservados por Deus durante os eventos finais da história humana. Mas não vamos ficar aqui apenas na definição. É preciso compreender tudo o que envolve fazer parte do povo remanescente do Senhor. E segundo o livro de Daniel e Apocalipse, a segunda vinda de Cristo será precedida por uma série de eventos cataclísmicos, como guerras, terremotos, fomes e pestes. Além disso, haverá um período de tribulação em que os cristãos serão perseguidos e sofrerão diversas provações. Isso está reservado para os remanescentes de Deus. Neste contexto, a figura do remanescente surge como uma esperança para os crentes. E de acordo com a Bíblia, Deus não abandonará os seus fiéis durante os tempos difíceis, mas preservará o grupo de pessoas que permanecer fiel a Ele, mesmo em meio a todas as adversidades. Os verdadeiros remanescentes de Cristo, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por este motivo, precisamos fazer parte deste remanescente de Cristo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E ter a clareza do que significa guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus vai nos ajudar a descobrir se já fazemos parte do grupo dos remanescentes. Em Mateus 24:13, Jesus afirmou: "Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo." Firme em quê? A resposta está em João 14, versículo 15, onde Jesus pacifica esta questão ao declarar: "Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos." O pastor Hélio Carnassale, tratando deste assunto em seu artigo O Testemunho de Jesus e o Remanescente, afirma: "Quaisquer que sejam os mandamentos a ser considerados, certamente incluirão os 10 mandamentos de Êxodo 20, de 1 a 17. Assim, o segundo sinal identificador é a fidelidade e lealdade à lei moral de Deus. Em outras palavras, o remanescente reconhece a validade e santidade dos mandamentos, inclusive o quarto, que trata da observância do sábado como santo dia de repouso e adoração. Fecha as aspas. Guardar os mandamentos de Deus é todo o conjunto de leis e regras que encontramos registrados na Bíblia. Esta parte da característica do remanescente é até mais fácil compreendermos. E quanto a ter o testemunho de Jesus? Se pararmos para analisar apenas a etimologia da frase o testemunho de Jesus, vamos poder fazer algumas afirmações. Em primeiro lugar, os remanescentes são vistos como uma testemunha viva da verdade do Evangelho em um mundo em trevas. Em meio ao caos e à descrença que caracterizam os tempos finais, os remanescentes serão um sinal de que Deus ainda está presente e atuando no mundo. O que nos leva a concluir que, para fazer parte do povo remanescente, a chama da missão de espalhar as boas novas de salvação ao mundo, levando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e aceitarem a salvação oferecida por Cristo, tem que arder em nosso coração. Se não agirmos assim, para o cumprimento desta missão, não somos o povo remanescente. Neste sentido, a ideia de remanescente do tempo do fim está intimamente ligada à missão evangelística de levar a mensagem do Evangelho a todas as nações do mundo, cumprindo o chamado que Deus fez na grande comissão em Mateus 28, 19 e 20, onde ele nos ordena: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos." Mateus 28, versículo 18 e 19. E falando sobre o testemunho de Jesus, o pastor Hélio Carnassale, no mesmo artigo, ele cita o pastor Gerhard Pfand, e que afirma que há duas interpretações gramaticais possíveis para a expressão testemunho de Jesus. A primeira diz que é uma autorrevelação de Jesus com o seu próprio testemunho, e a segunda é o testemunho de alguém acerca de Cristo. O pastor Gerhard Pfand afirma que a expressão testemunho de Jesus ocorre 21 vezes nos escritos de João, sendo 6 vezes no livro do Apocalipse.
capítulo 1, versículos 2 e 9, capítulo 12, versículo 17, capítulo 19, versículo 10 e capítulo 20, versículo 4. E em todas elas existe uma mesma construção gramatical. Dessas 21 vezes, 14 oportunidades, João utiliza martúria e essou, que se refere ao testemunho que Jesus dá na sua autorrevelação. Em outras 7 vezes, João utiliza martúria peri e essou, que se refere ao testemunho que outra pessoa dá sobre Jesus. Em Apocalipse 12, 17, o termo usado é marturia e essou, que se refere à revelação dada pelo próprio Jesus. E o pastor Gerhard continua. Tanto em Apocalipse capítulo 1, verso 2 e verso 9, há ali um paralelismo entre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Assim, a palavra de Deus é simplesmente o que Jesus diz, e o testemunho de Jesus é o testemunho que Jesus dá de si mesmo. Nos dias de hoje, a palavra de Deus significava o que hoje conhecemos como o Antigo Testamento, e o testemunho de Jesus era o testemunho que Jesus havia dado aos seus apóstolos como Pedro, Paulo e João e outros. E assim o nosso caminho fica cada vez mais fácil e já podemos concluir que o testemunho de Jesus são todos os escritos dos profetas que apontam para a obra redentora de Jesus, que cada um dos seus seguidores nos últimos dias da história deste mundo precisa levar a todos que andam em trevas, para os apresentar a luz que liberta, restaura e salva. Ser o remanescente de Deus do tempo do fim tem implicações para a vida prática. Não é deitar em berço esplêndido e ficar assistindo de camarote à volta de Jesus. Como remanescentes, somos incentivados a viver de forma coerente com o que a Bíblia nos ensina sobre a vontade de Deus para a nossa vida e para o mundo. Isso inclui observar os mandamentos de Deus, cuidar da saúde, praticar a justiça, cuidar dos órfãos, dos pobres, das viúvas e do estrangeiro. E aí eu te pergunto, sua vida segue os passos do Senhor Jesus? Você tem vivido o cristianismo pleno? Se a resposta for sim, bem-vindo e bem-vinda ao povo remanescente de Deus para os últimos dias da história deste mundo. Se não, pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da Salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.